Gente, acabou o cartão de memória, eu tô continuando aqui numa parte 2, tá bom? Eu tava falando aqui sobre essas capinhas estampadas, que é ilimitadas as opções de estampas, então que é muito difícil de agradar o cliente, né? E numa última etapa, a gente tem aquelas capinhas de carteira, aquelas que abrem e fecham, que são essas aqui, que normalmente elas têm lisas, sabe? Não tem normalmente muito desenho, que são pessoas mais tradicionais, são aquelas pessoas mais clássicas, que gostam de fechar assim o celular, proteger todo como se fosse uma carteirinha. Então ele tem esse outro nicho de capinha. Essas aqui são praticamente as mais caras. Essa estilo carteira e essa aqui de líquido normalmente são as mais caras. Depende, claro, entendeu? Mas fica em torno de 7, 8, 9 reais, sabe assim? Aí você vê como é que é o problema. É um produto com um custo caro, até porque, olha aqui, o negócio tem líquido, tem brilho, tem todo o mimimi para produção da capinha. Então assim, essa aqui ela fecha inteira a capinha, então é como se fosse duas capinhas. Uma parte protegendo a parte de trás e a outra protegendo a parte da frente. Então assim, são capinhas mais sofisticadas que essas capinhas mais baratinhas. Então o que acontece? Você vê, você pega umas capinhas dessas aqui que tem um custo muito caro para comprar, quando você pensa em atacado, você vai comprar 100, 200, 500, é um valor muito alto. Então depende muito assim do teu nicho de clientes. Tem que ser loja que já sabe o que está fazendo, loja que já conhece os modelos. Igual, por exemplo, a pessoa começa agora no ramo, jamais eu vou falar para a pessoa começar a trabalhar com capinha carteira, porque não tem sentido, que ela vai gastar rapidinho, por exemplo, 5 mil reais de capinha carteira e vai ficar às vezes com metade parada. E aí como é que funciona, como é que é o legal? Quando você começa a trabalhar com essas capinhas mais básicas, as transparentes, as pretas, as TPUs, as anti-impactos, você começa a aprender como é os teus clientes da tua região. Cada região tem um tipo de cliente, cada região às vezes tem um poder aquisitivo maior que outro. Então, por exemplo, tem região do país que todo mundo adora iPhone. Todo mundo tem iPhone, pode ser o 7, o 8, o X, não importa, todo mundo vai ter iPhone, porque é da região, a região tem um poder aquisitivo maior, as pessoas têm mais poder de compra e gostam do celular mais caro. Tem outras regiões que já não, o pessoal gosta de celularzinhos que são bons, mas com preço mais acessível, como por exemplo esse J5, o J7, que são celulares bacanas, o Moto G5S, os 6, esses novos que estão lançando agora, que são celulares com preço bom, mas ao mesmo tempo são ótimos aparelhos, não é aquele negócio assim, tô gastando R$1.000, mas estou com um aparelho ruim. Não, são aparelhos bons, mas ao mesmo tempo não são aparelhos de 3, 4 mil reais, iguais também esses Samsungs, o S8, S9, que são aparelhos caríssimos. Então assim, tudo depende de nicho. Quando você começa a trabalhar com capinhas básicas, você começa a entender qual é o seu cliente. Qual é o poder aquisitivo da tua região, o que o pessoal gosta mais, o que o pessoal gosta menos. E aí que eu vou dar o grande, não é nem a sacada, é o lance de como você vai se organizar melhor. Quando você compra as capinhas, as películas comigo, eu te mando uma tabelinha, né? Em outros vídeos, se você já acompanha aqui, você vê que eu mostro tabelinha e tudo. Na tabelinha você vai sempre anotar as quantidades dos modelos que você quer. E nessa tabelinha você vai imprimir e tudo que você for vendendo, você vai anotar. E tudo que você não vender porque você não tem, você anota também. Então assim, você começou a vender capinha TPU, só essa, você só tem essa capinha e película. Aí você vai começar as pessoas perguntarem, mas você não tem aquela capinha de líquido do J5? Aí você vai falar assim, pô, não tenho. Você vai anotar lá para você comprar depois, entendeu? Então assim, você vai anotando tudo que você está vendendo e você vai anotando tudo que estão te pedindo e você não tem. Aí depois disso fica muito mais fácil de você começar a fazer uma lista de reposição. Então como é que você vai fazer depois? Você vai comprar o que você vendeu e vai investir mais um pouquinho num novo nicho. Então se estão te pedindo muitas capinhas de líquido na sua região, você vai comprar só capinhas de líquido. Sabe assim? Se estão te pedindo às vezes muita carteira, às vezes você vai estar numa região que as pessoas querem essas capinhas tipo carteira, que abre e fecha. Se você estiver numa região que estiverem te pedindo muito, aí você vai anotar, depois você vai olhar assim e falar, pô, estão pedindo carteira pra caramba. Vou falar pro Rafa que aqui a gente quer carteira, então monta um lotezinho de capinhas carteiras pra mim. Você tá entendendo como é que você vai fazer? Então assim, você vai utilizando o dinheiro de forma mais organizada e com mais bom senso. Porque senão assim, a gente não sabe o que mais vende na tua região. Você vê aqui, ó, que tem várias opções, claro, tem milhares de estampas, milhares de tipos de cores também, né? Tô mostrando assim, algumas opções, isso porque eu não tô falando que tem a capinha de TPU anti-impacto, tem capinha 360, tem ainda outros tipos de capinha
linha ainda. Tô mostrando mais essas básicas aqui, né? Nem muitas novidades assim, que igual já tem outros vídeos aí falando das películas 5D, já tem falando sobre essas capinhas que são 360, que elas fecham inteira, que elas parecem a TPU. Então assim, é uma infinidade de produtos. Você tem que criar uma forma de você ir investindo o seu dinheiro com bom senso, porque senão você gasta 20 mil reais e às vezes fica com tudo parado lá. Mas não, você tem que ir girando. Você tem que comprar de uma forma que você não fique sem mercadoria para você, assim, não perder vendas, sabe? E ao mesmo tempo você também não pode sair gastando dinheiro como você acha acontecendo. A não ser que você seja rico, ganhou na Mega Sena, aí você compra o que você quiser, aí fica à vontade, eu vou ficar muito feliz de vender milhares de capinhas, milhares de películas para você. Mas se você não for esse caso, vai aos poucos, escolhe, vai indo assim, não é pra gastar também 50 reais, achar que você vai abrir uma loja com 50 reais, você não vai. Mas assim, começa investindo de forma gradativa e investindo aos poucos nas coisas certas, nas coisas genéricas. Igual eu falei, começa com a TPU, vai pra preta, anti-impacto, aí começa a pegar um lote de estampadas, sabe assim? A não ser que você já tenha um dinheirinho um pouquinho maior, você fala assim, não, juntei 5 mil reais pra abrir minha loja de celulares, de acessórios. Perfeito, aí você compra um pouquinho de tudo, um pouco de película, pronto, legal. Aí modelos, você não vai colocar todos os modelos, você não vai ter tudo ainda. Você vai ter os mais vendidos. Aí com o tempo você vai saber o que é mais vendido na tua região. Porque eu tenho uma tabela do que é mais vendido no país. Mas a tabela, igual que eu te falei, tem regiões ricas, regiões pobres, regiões que o pessoal ostenta, tem região que não, o pessoal é mais controlado, entendeu? Sabe assim? Então depende muito da região onde você está abrindo a loja. Tem lojas que tem lugares que você vai precisar de produtos altamente caros, produtos elite, assim. E tem outras que não, o pessoal quer o baratinho que funciona. Você vai aprender isso como? Com o tempo. Eu não tenho como saber isso da tua região, do teu bairro. Eu não tenho esse conhecimento do Brasil inteiro. O Brasil é muito vasto para isso, sabe? Mas você, com o tempo, vai sabendo. A gente junto vai entendendo isso. Você vai anotando e vai falando, pô, Rafa, aqui tá vendendo mais anti-impacto. Pô, aqui tá vendendo mais TPU, quero mais TPU. TPU eu quero tudo, todos os modelos que eu puder. Aí agora eu vou investir também um pouquinho em outras coisas. Então assim, você vai vendo como é o seu negócio aí na sua região, como é o perfil das pessoas que estão por aí. Tá entendendo? E aí, seguindo capinhas, então a gente falou de películas, que é mais legal, mais tranquilo porque é barato e você agrada mais fácil. Capinha é um intermediário e depois vem aqueles outros acessórios, por exemplo, cartão de memória, pendrive, fone de ouvido, que assim, vendem, mas não é essa coisa absurda de, nossa, vende muito, igual fone de ouvido. A pessoa compra quando ela tá muito numa necessidade, sabe? Porque normalmente, assim, um primo tem, a mãe tem, o pai tem, o irmão tem, igual eu mesmo. As pessoas me pedem um fone de ouvido, elas ganham um fone da Apple, porque eu não uso fone de ouvido nenhum, normalmente não gosto, só uso pra correr, que é um fone de ouvido específico que dá a volta na orelha, então eu só uso um tipo de fone de ouvido. Os meus que vêm no meu celular, eu não uso, então fica lá. E eu já tive o quê? 4, 5 iPhones? Então eu tenho lá 3 fones de ouvido lá da Apple parados. Então se alguém chega e fala, pô, Rafa, tem um fone de ouvido? Toma aqui um da Apple aqui, sabe assim? Então a pessoa muitas vezes pede pra outra pessoa, pra algum amigo, pra alguém da família que sabe que tem. Então não é uma coisa que a pessoa sai comprando toda hora. Você não vai vender 100 fones de ouvido no dia. Muito difícil. A não ser que você tenha uma loja muito grande, numa região muito movimentada. Aí sim, porque senão você não vai vender esse tudo de fone de ouvido, sabe? Cartão de memória, pendrive, essas coisas têm um problema sério com questão de falsificação. Todo mundo quer olhar preço. Legal, é bacana comprar uma mercadoria com preço baixo. Só que assim, às vezes você está comprando tão baixo que você está comprando uma coisa falsificada. Aí você vai gerar um problema lá na frente. Eu mesmo parei de vender cartão de memória e pendrive. Porque assim, além de ser uma coisa que dá um lucro muito pequenininho, sabe assim? Eu ganho metade do lucro, por exemplo, que eu ganho numa capinha TPU. É uma coisa que dá muito problema. Já aconteceu até de eu vender, por exemplo, um lotezinho de 10 cartões de memória originais, porque eu não trabalhava com réplica, a pessoa me devolver réplicas. E você sabe, né? Olhando na embalagem, tudo, quando você abre, você sabe se é réplica ou se não é réplica. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu mesmo já levei muito, sabe assim? Já fui muito enrolado por isso. Parei de vender, eu não vendo mais. Se você me perguntar se eu tenho cartão de memória e pendrive, eu vou falar pra você que eu não tenho. Por quê? Porque dá pouco lucro e ainda gera muito problema. Aí eu vendo pra você, você confia em mim, aí você vai vender pro teu cliente. O teu cliente chega na casa dele, ele pega um falsificado e fala assim, ô cara, você me vendeu um negócio falsificado, entendeu? Você vai falar o quê pro cara? Você vai falar, não, pô, eu te vendi o certo aí, você me enganou. Você vai falar pro cara que ele tá te enganando? É difícil, né? Então é uma coisa muito complicada de ser controlada, sabe? Então assim, eu não vendo, eu acho que você tem que vender. Se você tá abrindo uma loja de acessórios, tem que vender. Mas deixa você se estruturar mais, até para você poder, às vezes, ter um problema de perder alguma coisinha, de ter um prejuízo ali de algum cliente mais complicado. Combinado?
Então lembra disso. É claro que esse assunto é infinito, a gente pode ficar 2 horas falando. Eu tô falando aqui um básico, que vai desde as películas, mostrei um padrão aqui básico de capinhas, os modelos que são principais, né? E até esses outros acessórios. Eu começaria assim. Quando eu abri a loja, na verdade eu comecei pelo oposto, é que eu criei um site de capinhas de celular. Eu só vendia capinha de celular, não vendia nem película. Porque como eu trabalho online, às vezes é complicado você mandar uma película pro cliente. O frete não compensa, a pessoa compra película em qualquer lugar. Então eu não comecei trabalhando com películas, comecei com capinhas. Capinhas, se eu tivesse uma estampa que a pessoa tava querendo, ela pagaria o preço que for ali na capinha, porque ela já escolheu. Então na internet isso funciona. Você olhar e falar assim, aqui tem a capinha do Fusca Roxo. Quem tá interessado na capinha do Fusca Roxo, se você tem, você vai cobrar um preço muito bom nela. E a pessoa vai comprar. Então minha ideia inicial, quando eu abri a loja, foi só de capinhas. Aí eu comecei a ver que o varejo ele é um pouco mais complicado, que eu, Rafael, não tenho perfil para varejo, tenho mais perfil para atacado, por isso que eu fui direcionando minha loja para o atacado. E aí eu comecei a ver outros perfis, eu comecei a trabalhar com capinhas diferentes, entrei com o mundo das películas, porque as pessoas vinham para mim e falavam assim, Rafa, comprei capinha de você, legal, mas tô precisando de película, você não tem? Aí eu falava, pô, não tenho película. Aí eu comecei a abrir um estoque de película, comecei a comprar modelos, comecei a comprar uma quantidade maior. Hoje, se você ver na internet, quem mais vende película é a minha loja, na internet pelo menos, né? Tem outras lojas que vendem pessoalmente, se você vier aqui na 25 de março, no Brás, você compra lojas que vendem muito mais que eu até. Só que eu na internet, quem vende mais normalmente sou eu, no Mercado Livre e tudo, nas partes online, a minha loja é que mais vende película. Então assim, tudo você vai às vezes caminhando e modificando com o tempo, tá entendendo? Então assim, talvez eu grave um terceiro vídeo, eu vou parar aqui porque senão vai acabar o cartão de memória, tá bom? Mas eu acho que ainda vou fazer uma terceira parte. Mas no geral deu pra você entender direitinho o processo. Começa pelas películas, é mais barato, mais rápido de você vender. Depois começa em algumas capinhas, aí você vai sofisticando. Com o tempo, às vezes você começa com R$1.000, daqui a pouquinho você tem um estoque já na tua loja de 10 mil, 20 mil, 30 mil, sabe assim? E vendendo bastante. Com o tempo você vai ficando conhecido, vai tendo uma cartela de clientes. O cara comprou hoje uma película de você, foi bem atendido, amanhã se ele comprar um aparelho novo, ele vai comprar de novo com você. Se amanhã um irmão, um primo, uma namorada comprar um aparelho novo, ele vai te indicar você. Então é uma coisa que vai indo gradativamente. Você hoje começa com um cliente, amanhã tem 2, 3, daqui a pouco você tem às vezes 100, 200 clientes no dia. Só que é claro que não é do dia pra noite. Combinado? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha aberto um pouquinho tua mente para, assim, um direcionamento por onde você pode começar e seguir para evitar de gastar muito dinheiro à toa. Combinado? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.